Olá, alunos do quarto ano da disciplina de Bioestatística, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai ser uma nova forma de como vocês podem mostrar aí os dados de vocês, né? Uma outra forma de vocês mostrarem aí o seu coletivo de dados. Tá? Então a gente vai aprender hoje a fazer gráficos, tá? Mais especificamente aí o gráficos de colunas, tá? E como que a gente consegue fazer o gráfico de coluna e também inserir o desvio padrão no gráfico de vocês. Legal? Então, antes de mais nada, pessoal, ó, vocês percebem aí que eu abri o arquivo da avaliação, né, que a gente fez. Então, vocês fizeram a avaliação até aqui, né, ó. Então, aqui tem os sujeitos, a média e o desvio padrão. Se vocês não têm esse arquivo, pessoal, é só vocês ir lá no portal do aluno, baixa esse arquivo de novo, tá? E a única coisa que não tem é a média e desvio padrão, tá? A média e desvio padrão estão aí e a gente já pode começar a elaborar aí o nosso gráfico, tá? Pessoal, no Excel, o nosso gráfico ele tem para você fazer o gráfico nele, ele não pode ser assim, dessa forma, tá? Como vocês estão vendo. E também a gente só vai utilizar a média e o desvio padrão deles. Tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é ordenar esses dados de uma outra forma. Tá? Então a gente vai pôr aqui a variável, momento pré, pós, pré e pós. Aqui a gente vai fazer a média e aqui o desvio padrão. Legal? Ó. Então nossas variáveis: peso, salto, arremesso, flexibilidade e agilidade. Eu sei que eu estou cobrindo aqui o canto de vocês aqui, ó, mas é só levantar um pouquinho, que como a gente só vai utilizar as médias, galera, ó, pronto. Essa tabela aqui, eu estou aqui no outro lado aqui de vocês, onde está normalmente, porque a gente vai utilizar essa outra coluna aqui do nosso lado direito para fazer algumas ações que o gráfico exige da gente. Legal? Então vamos lá. Então a média do peso no momento pré, né, é 73,64. E o momento pós, então, é ali 79,03. O desvio padrão do momento pré é de 7,93 e do momento pós 10,38. Pessoal, vocês perceberam aqui, ó, que eu não copiei e colei, tá? Eu não copiei e colei, eu digitei esses dados. Por que eu digitei nesse caso? Porque dependendo do jeito que você cola ali, faz o copiar e colar, você copia a fórmula e não o dado. Tá? Tem um outro jeito lá que é você copiar, selecionar apenas ou copiar apenas o valor. Funciona também. Mas como isso daí é um processo um pouco mais, é um passo a mais que a gente tem que dar, assim ele fica mais fácil. Vocês copiarem apenas essas duas primeiras casas é o suficiente. Tá? Então, façam isso então apenas para o peso.
tá? Eu vou fazer apenas um gráfico do peso, tá? Primeira coisa, eu seleciono uma célula, tá vendo? Lembra que a célula é esse quadradinho aqui, ó. Eu seleciono essa célula necessariamente tem que estar vazia e não pode ter nada em volta dela. Tá vendo? Ó? Eu selecionei ela e não tem nada em volta. Legal? Eu clico em inserir. Tá? Aqui eu consigo inserir um monte de coisa no meu Excel. A gente vai aqui, ó, em gráficos e a gente vai clicar nesse pequenininho aqui, ó, gráfico de coluna. Tá? E aqui tem vários tipos, coluna 2D, 3D, em barra, tudo que vocês, dependendo do que vocês querem mostrar, vocês utilizam um tipo de gráfico. Tá? Nesse caso, a gente vai utilizar coluna 2D. Tá? E aqui está a nossa área em branco do gráfico. Tá? Olha só. Essa é a nossa área do gráfico. Pô, professor, mas não tem gráfico aí? Pessoal, tem uma palavra mágica, uma sequência de palavras, um código mágico aqui que é onde você vai colocar as informações no seu gráfico. Legal? Olha só. Eu clico no gráfico e clico com o botão direito e eu vou em selecionar dados. Tudo que você quiser inserir no seu gráfico, tudo que você precisar colocar de informações no seu gráfico, você vem aqui e seleciona o selecionar dados. Moçada, tudo isso daqui depende do Excel que vocês estão usando, tá? Então, dependendo do ano ele aparece assim, dependendo do ano ele aparece de outro jeito, enfim. Mas as informações aqui é sempre a mesma que você vai pôr. Legal? Ó, então vamos lá. Então, eu vou inserir um intervalo de dados. Como eu só quero pré e pós, a média do pré e pós, eu seleciono média de pré e pós. Legal? E depois, olha só, aqui que é os rótulos, ou seja, o que vai estar embaixo dos meus gráficos. Eu preciso selecionar o que é o pré e o pós. Tá? Eu vou lá e seleciono pré e pós. E clico em OK. Olha aqui, ó. Aqui já está o meu gráfico em barras. Tá? Então a gente só vai dar uma melhorada aqui. Eu coloco aqui o nome, né? Então nesse caso é o peso. Tá? Pessoal, tá vendo aqui, ó? Olha só. Tá vendo aqui? Olha só, ele parece que tem uma das coisas importantes que a gente tem que tomar cuidado com quando a gente vai observar um gráfico, pessoal, é olhar as escalas. As escalas são esses números aqui, ó, que estão no seu eixo Y. Percebe que ele começa do 70 e vai só até o 80? Olha isso, ó. Percebam como às vezes é fácil as pessoas enganarem a gente utilizando gráficos. Olha só. Você olha para esse gráfico aqui, qual que é a primeira coisa que você pensa? Pô, professor, é uma diferença muito grande. Né? Você olha para esse gráfico aqui, a primeira coisa que você pensa é, nossa, professor, é muito grande a diferença entre eles. Tá? Mas, se a gente clica 2 vezes em cima dele, tá vendo? Aqui tem um limite mínimo. Se eu colocar o limite mínimo de 0, olha o que vai acontecer com o meu gráfico. Olha só. Agora ele vai do 0 ao 90, né? Perceba que meus dados não mudaram. Eu apenas mudei a forma como eu apresento esses dados. Então,
Olha só, se vocês, eu não sei se vocês já chegaram a reparar, mas tem duas grandes emissoras de TV. Uma emissora é a favor do governo e a outra emissora é contra o governo. Olha como que eles manipulam a gente. Vamos supor que essa, em vez de peso aqui, tá, pessoal? A gente tem a informação de mortos por Covid-19. Vamos supor que seja isso, tá? Olha, ontem morreu 70 e poucos e hoje morreu 80 e poucos. A emissora que está a favor do governo vai falar isso daqui, ó. Sim, teve um aumento de mortes, mas esse aumento de morte é muito pouco. Olha só, você olha para a barra, quase não tem diferença entre elas, tá? Aí você vai para a emissora que é contra o governo, ela apresenta os gráficos assim, ó. Em vez do mínimo 0, ela coloca o mínimo de 70. E olha o que acontece com o meu gráfico. Mudou o número de mortes? Não. Apenas mudou que a forma como eu apresento esses dados. Se eu mudo a forma como eu apresento esses dados, nos dá a impressão de outra coisa. Olha, a outra emissora ia falar, opa, teve um aumento muito grande no número de mortes. Né? Então esse é o jeito que um dos jeitos, né, que essas emissoras têm de nos influenciar de uma forma não muito interessante. Tem essa forma de nos alienar, tá? Moçada, eu não sou contra nem a favor nada, só estou explicando o jeito que eles fazem isso. Não sou a favor do governo, sou contra, enfim, é uma aula, simplesmente uma aula, tá? É apenas como as diferentes formas de você mostrar o mesmo resultado mostrado nesses dois gráficos, nesses dois diferentes gráficos, apresenta o mesmo resultado, apenas com a forma como que você visualiza isso é diferente. Legal? Bacana, então. Moçada, eu particularmente, tá, em todos os gráficos que eu faço, eu sempre coloco o mínimo como 0. Tá? Então tá aqui o meu gráfico aqui, que saiu. Legal? Percebe que esse gráfico ainda está meio cru ainda, né? A gente precisa fazer algumas coisas aqui para deixar ele mais interessante. Então a gente vai aqui, ó, em design do gráfico, e a gente vai adicionar um elemento. Primeiro elemento, eu quero que a gente adicione um título horizontal. Olha lá. Então aqui está meu título horizontal. É só aumentar um pouquinho o tamanho da letra, né? Ajuda. Legal. Ó. Então, momento, né? Então a gente tem o momento pré e momento pós. Eu vou adicionar um outro título, que é o título vertical, tá? Meu título vertical, então, vai ser peso. Pessoal, todo gráfico que vocês forem fazer, o eixo tem que ter o valor ou a unidade de medida. Nesse caso, a unidade de medida é em quilograma, tá?
Legal. Vamos deixar ele um pouquinho mais bonito. Tá vendo que ele falta o eixo dele aqui? É só clicar nos números. Clica 2 vezes, ó. Vai aparecer isso daqui. Se eu não me engano, é em marcas de escala externo. Aí você clica, tá vendo, ó? Você viu que apareceu essa bordinha aqui, ó? Essa bordinha aqui que é interessante. Vocês façam isso aí. Legal? Beleza. Pô, só isso, professor? Não. Esses risquinhos aqui não precisa pôr no gráfico também, tá, pessoal? É só apertar delete. Pô, olha só! Que bonitinho que ficou meu gráfico. Muito legal, muito maneiro. Maravilha. Puxa, mas tá faltando alguma coisa aqui, né, galera? O que vocês acham que tá faltando aí? Hã? O que tá faltando? Eu só tenho aqui a medida de tendência central. Eu preciso ter a medida de dispersão também. Tá? Então eu preciso adicionar necessariamente o desvio padrão. Legal? Vocês clicam no gráfico, só apenas selecionam o gráfico e vão aqui, adicionar elemento, barras de erros, mais opções de barras de erros. Olha lá. E apresenta aqui, tá vendo, ó? Essa é a nossa barra de erros e é aqui que a gente vai formatar tudo. Pessoal, aqui, ó, a direção, tá vendo que ele vai tanto para cima quanto para baixo? Tá vendo isso? Isso é interessante, legal. Por quê? É importante que a gente tenha tanto para cima quanto para baixo, porque a gente sabe que o desvio padrão ele tem essa medida de dispersão, né? Ele vai ali, por exemplo, quase a 90 e pouco, né? E vai e desce aqui um pouco abaixo de 60. Mas não é isso que a gente quer, tá? A gente só quer, nesse tipo de gráfico, a medida de dispersão apenas para cima. Então a gente só vai colocar a direção a mais, ó. Opa, agora eles só estão com as barrinhas ali para cima, tá? E a gente vai em personalizado e a gente precisa especificar o valor para ele. E a gente vai selecionar, ó, tá vendo que aperta aqui, você apaga. Apaga. Erro positivo, então, ó, selecionamos os dois. Erro negativo, como é desvio padrão, você também seleciona os dois e clica em OK. Olha lá. Tá vendo? Percebam que as barrinhas são levemente diferentes. Como que a gente mostra isso, ó? Se a gente colocar o mínimo de 70, olha lá. Percebe que as barras são maiores, ó? Essa barra é maior porque o desvio padrão aqui é de 10,38 e esse daqui, que é um pouco menor, é de 7,93. Tá? Vamos voltar lá para o zero. E subiu a nossa barrinha de novo. Percebem que essa barrinha aqui está muito difícil de ser visualizada, né? É só a gente clicar aqui, ó, e aumentar a largura dela, ó. Mais uma aí. Clica fora, olha, ó. Agora a gente já consegue ver um gráfico aí bem maior com os desvios padrão diferentes aí, tá? Moçada, isso é assim que a gente faz um gráfico.
tá? Um gráfico de tabela, ou um gráfico de coluna, perdão, ele é expresso assim. Legal? Moçada, é importante salientar que nada mais, isso daqui, nada mais é do que a representação desses valores, ó. Tá? Pô, professor, e aquela tabela que a gente fez na prova? Né? A gente fez uma tabela que mostra isso. Quando que eu uso no meu TCC ou em qualquer outro documento que eu for fazer, quando que eu utilizo então o gráfico ou quando eu utilizo a tabela? A decisão, pessoal, é de vocês. Tá? Vocês que definem aí se vocês querem utilizar a tabela ou o gráfico. Tá? O gráfico é uma coisa mais visual, mais atraente, mais bonita, mas a informação é a mesma. Tá? A única coisa que muda é a forma como que vocês entendem isso daí. Ou como que vocês demonstram isso daí. Legal? Moçada, a tarefa de hoje, tá? Vocês vão fazer, então esse gráfico aqui já está pronto. Vocês vão fazer aí os outros 4 gráficos, né? Tanto do salto, arremesso, flexibilidade, bem desse jeito aqui, ó. Tá? Vocês vão fazer isso, fazer os gráficos, então, aqui nesse arquivo de Excel, no final da atividade de vocês vão ter 5 gráficos diferentes. Um de peso, um de salto, um de arremesso, um de flexibilidade e outro de agilidade. 5 gráficos diferentes nesse mesmo Excel. Tá? Vocês vão salvar esse Excel com o seu nome e mandar lá no Google Sala de Aula. Beleza? Então, simplesmente façam esses 5 gráficos representando média, desvio padrão nos momentos pré e pós dessas 5 variáveis. Legal? Por hoje é só então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido aí o porquê que é importante a gente utilizar isso, a função que isso vai fazer na vida de vocês. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.